Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui estudamos diariamente a terceira obra básica da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos atualmente vendo o final do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Na parte de instruções dos espíritos, hoje vamos ver os 3 itens finais do capítulo 5, o 29, o 30 e o 31, que são, assim como o item 28, perguntas que Kardec fez a São Luís e que esse responde em Paris em 1860. Vejamos agora, então, o que ele nos diz na pergunta que ele responde, né? Como ele responde a pergunta do item 29, que é a seguinte: aquele que está desgostoso da vida, mas não quer suicidar-se, é culpável se procurar a morte sobre um campo de batalha com o pensamento de torná-la útil? Tipo assim, eu quero morrer. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou para a guerra, eu me exponho em perigo, aí eu me deixo morrer, né? Deixo que me matem. Em vez de eu me matar, eu vou lá e deixo que me matem. Ele perguntou se é uma morte válida, na medida em que não foi ele. Ele foi lá para o campo de batalha. Foi para o campo de batalha, mas a intenção dele era morrer e não lutar, né? Era morrer. Então, São Luís responde: que o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre abreviar a sua vida e, por conseguinte, há suicídio de intenção, se não for de fato. Então, será um suicídio na sua intenção. E para a consciência é o que basta. O pensamento de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusório. Não é senão um pretexto para colorir sua ação de suicídio e escusá-lo, ou seja, desculpá-lo aos seus próprios olhos. Se ele tinha seriamente o desejo de servir a seu país, procuraria viver defendendo-o em tudo e não morrer, porque uma vez morto, não lhe serve mais para nada, ou seja, já não serve mais para nada ao seu país. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil para, ou melhor, em enfrentar o perigo, a fazer por antecipação e sem pesar o sacrifício de sua vida, se isso é necessário. Então, ele já, se isso acontecer, então por antecipação ele pensa, se acontecer de eu morrer, eu vou morrer porque eu estou sendo útil e não vou temer. Então, é o que ele diz, o verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trata de ser útil em enfrentar o perigo, a fazer por antecipação e sem pensar o sacrifício de sua vida, se isso é necessário. Mas a intenção premeditada de procurar a morte expondo-se a um perigo, mesmo para prestar serviço, que seja, não é? No exército ou nas forças de segurança, anula o mérito da ação. Então, eu estava lá na guerra, mas na verdade eu queria era morrer, então anula o mérito da ação de defender o país ou a população nas forças de segurança que seja. Muito bem. Bem didático, não é? Bem didático. No item 30, a pergunta a São Luís é: um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo de antemão que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado suicídio? Alguém que se expõe para, de repente, não segurança, mas uma pessoa, não é? Vamos imaginar que alguém esteja sendo, uma criança, uma pessoa idosa, esteja sendo maltratada e com uma arma letal, e a pessoa vai e entra não pensando, é isso que ele falou antes, né? Fazer por antecipação e sem pensar. Então a pessoa vai e se entrega à defesa daquele ser
que está ali em condições, sem condições, não é? De se defender, e a pessoa vai e expõe a própria vida e sucumbe. Isso seria o suicídio? Do momento em que não há intenção de procurar a morte, não há suicídio, mas devotamento e abnegação, embora a certeza de perecer, ou seja, de morrer, desencarnar. Mas quem pode ter essa certeza? Isso é fantástico. Mas quem pode ter essa certeza? Quem disse que a providência divina não reserva um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Quantas situações não aconteceram já da arma falhar? E a pessoa ali, diante da arma do malfeitor, não receber o tiro fatal. Então, quem pode ter essa certeza? Quem disse que a providência não reserva um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Não pode ela, a providência, salvar mesmo aquele que estiver na boca de um canhão? Ou seja, na frente de um canhão. Frequentemente, ela, a providência, pode querer prolongar a prova da resignação até o último limite quando uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. Então, Deus é que sabe. Deus é que sabe. E já deixou muita gente surpresa. Às vezes leva um tiro e quando as pessoas não foram salvas por coisas de metal, uma estrela de xerife dos Estados Unidos, um relógio daqueles antigos de algibeira, não é? Ou qualquer coisa de metal que estivesse e bate um tiro e a pessoa não morre. É incrível isso. É incrível, porque não é incrível, né? É a providência divina. Mas parece incrível, parece, não é? A última questão, e que fecha o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é esta. Também vai ser respondida por São Luís. Aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura. Bem-aventurados os aflitos. É bem resumindo aqui o capítulo. Não trabalham senão para si mesmo e podem tornar seus sofrimentos proveitosos aos outros? Bom, aqui ele pergunta se a pessoa que está fazendo isso, aceitando, se resignando, claro, ela está fazendo isso, é claro que ela está fazendo e está se melhorando, mas será que ela só está se melhorando? Ou também, fazendo isso, ela pode ajudar os outros, seja materialmente ou moralmente? Excelente pergunta, que vai ser respondida assim por São Luís. Esses sofrimentos podem ser proveitosos a outrem, ou seja, a outras pessoas, material e moralmente. Quer dizer, já vai ser proveitoso para a própria pessoa, porque ela está aceitando com resignação as provas e as provações que Deus lhe envia. Mas ela pode também ajudar os outros materialmente se pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo. Vamos imaginar exatamente essas pessoas maravilhosas que nos hospitais têm trabalhado para ajudar os doentes, e não é só agora os doentes dessa pandemia, mas todos aqueles que trabalham com pessoas que estão doentes podem se expor e muitas vezes se expõem a serem contaminados. O ambiente hospitalar é um ambiente muito contaminado e muitas vezes morrem por causa disso. Então, nesse caso, o seu sacrifício não só terá ajudado a sua própria evolução, mas terá ajudado materialmente outras pessoas, não é? No cuidado que essas pessoas têm. E aí ele continua dizendo: moralmente, pelo exemplo que dão de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode estimular os infelizes à resignação, salvá-los do desespero e de suas graves, funestas é a palavra que ele usa, não é? Funestas seriam também assim, graves, não é?
severas consequências para o futuro. Isso é bastante interessante. Vejamos então que moralmente o sofrimento que uma pessoa esteja ali resignadamente passando, o seu exemplo do que ela está fazendo na sua própria vida pode inspirar outras pessoas, porque é isso que o exemplo faz, não é? A palavra convence, o exemplo arrasta, porque a gente vê, puxa, é possível, fulano está fazendo, cicrana está fazendo, então é possível fazer, e é possível enfrentar e conseguir enfrentar isto, porque muitas vezes a superação vai acontecer lá no mundo espiritual, mas nós vamos continuar vivos no mundo espiritual, porque muitos vão dizer assim, mas aí já morreu. Não morreu, simplesmente não está mais com o corpo físico, mas as consequências da sua boa vivência vão ser, exatamente sobre isso que se baseiam as bem-aventuranças. As consequências felizes do seu testemunho vão estar prontas para ela, para esta pessoa, no retorno à pátria espiritual. Mas fica a força do exemplo, o exemplo do poder da fé espírita. E aqui ele já fala bem diretamente a nós espíritas. Não é? Nós temos tantas informações que nos permitem ver e compreender as bem-aventuranças de uma maneira incrível. Como talvez antes, como cristãos que já somos há tantos séculos, não tivemos a capacidade de compreender. Então, neste momento em que estamos podendo, como espíritas, revisitar as bem-aventuranças, entendendo-as com muito mais profundidade e amplitude, não é exatamente o momento ideal de começarmos a fincar mais os nossos pés na fé raciocinada e mostrarmos a diferença que isso faz em nossa vida? E quando vemos que uma ação benemérita de sacrifício pode nos levar à desencarnação, que isso não nos assuste, porque nós sabemos que a desencarnação não é a morte absoluta, é apenas a morte final de um ciclo. Sim, nós sabemos disso, nosso intelecto já está assim saturado de saber disso, mas ainda o nosso emocional se impacta com a morte, ainda é assim. Mas as situações vão vindo e vão vindo e vão vindo para nos ajudar a mudar, não o nosso entendimento intelectual, porque isso nós já sabemos, mas a mudar o nosso entendimento emocional. E o entendimento emocional, ele leva mais tempo, não é? Para ser trabalhado. Aqui a gente já entendeu, fala de trás para frente sobre espiritualidade, maravilhoso. Mas na hora em que a situação bate em mim, num ente amado meu, aí é que fica nós trabalharmos a verdade no nível das emoções e trabalharmos aí o poder dessa fé espírita na nossa vida. Esse exemplo do poder da fé espírita pode estimular os infelizes à resignação, porque também nos estimula a nós. Não é só o outro que está tendo o exemplo, mas aquela própria pessoa que vive. Na medida em que ela se esforça, porque ainda é para nós um grande esforço vivermos essa realidade e trazermos para o nosso emocional essa realidade. Então, para nós também serve como estímulo à resignação. Salvá-los também pode, diz aqui São Luís, do desespero. Do desespero. Lembrando aquela outra mensagem que vimos, não é a calma no meio da tempestade, felicidade? Então, o desespero, podermos viver os dramas
mas com calma, que é exatamente o que nos traz a fé, e a fé espírita nos traz esse alicerce muito, muito grande. Salvá-los do desespero e de suas funestas consequências, porque no desespero nós podemos fazer muita bobagem e depois é só lamentar e esperar novas oportunidades no futuro, não é? E assim concluímos o nosso capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e amanhã começaremos o nosso, obviamente, capítulo 6. Projeto 15 minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Até amanhã. Muita paz a todos.